Hoje estaremos lendo o capítulo de número 12 de Provérbios, que nos traz o contraste da vida dos justos com a vida do ímpio. Vamos ler a palavra. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não serão removidas. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios do mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Essas são as palavras do sábio Salomão para o dia de hoje. Ele contrasta a vida dos justos com a vida dos ímpios, do homem mau, e fala sobre o poder da palavra. As palavras dos sábios curam e trazem vida. As dos perversos ferem como ponta de espada. Então, diz também que Deus detesta a mentira e valoriza a verdade. Ele fala sobre trabalho versus preguiça. O preguiçoso deixa de assar a própria caça. Ele chega com o resultado, mas ele não desfruta do seu próprio resultado por causa da preguiça. A iniquidade não traz segurança. Muitas vezes nós olhamos os ímpios
e são momentâneos. Nós vemos a sua alegria, as suas riquezas, são coisas momentâneas. O homem justo, o homem bom, o sábio, ele vai desfrutar do trabalho das suas mãos, da sua diligência. Ele vive o resultado do seu trabalho. Mas ser diligente é o precioso bem do homem. Ser diligente, ser trabalhador é o bem do próprio homem. Então a iniquidade não traz segurança, mas a raiz dos justos produz frutos duradouros. O prudente, ele ignora os insultos, algo que nós temos que aprender a ignorar palavras contrárias, ignorar insultos e controlar a raiva. Não permitir que a raiva entre no nosso coração, não permitir que as palavras contrárias venham nos ferir. Então no versículo de número 16 ele fala: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Aquele que é prudente, ele encobre a afronta, não deixa aquilo vir ao seu coração. O sábio, ele incentiva um estilo de vida de integridade. Ele busca um estilo de vida de integridade, ainda que pareça que demora mais, porque o fruto demora para dar. Quando se planta uma semente, espera-se a árvore crescer, tira-se as ervas daninhas, aduba a árvore, para um dia colher um fruto. Então assim é a nossa vida. Vamos colher os frutos, mas é necessário um trabalho, não permitir as palavras contrárias, não permitir raiz de amargura. E ele vai ensinando em cada detalhe a termos um estilo de vida. Diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Ainda domingo falava sobre isso. A mulher, ela deve honrar o seu marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Mas a mulher, ela deve trazer honra sobre o seu marido. Ela deve honrar o seu marido, falar bem do seu marido, ver os pontos fortes do seu marido e não exaltar os pontos fracos, porque todos temos pontos fracos, mas temos que ser ajudados pelas palavras sábias. Então a palavra de sabedoria, ela ajuda a trazer cura, a trazer libertação, a trazer prosperidade. Então o sábio, ele nos incentiva a um estilo de vida de integridade, de sabedoria, de cura, de capacidade, de diligência. E fazendo tudo isso, a palavra do Senhor diz: na vereda da justiça está a vida. Nesse estilo de vida é que você vai desfrutar do bem. É um estilo de vida. Não é uma bênção que cai, é um processo, é um estilo de vida. E no caminho da sua carreira não há morte, não há podridão, não há palavras contrárias, há incentivo, há paz, há alegria, há esperança, a fé é colocada em exercício. Então que esse dia seja para nós o início de uma carreira de bênçãos e de fé. Que Deus te guarde nesse dia, que Deus te abençoe, que essas palavras sirvam para cada um de nós sabermos diferenciar o bem do mal. Deus te guarde.